da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: ofícios do senhor Dalton Cordilo Macedo, gerente-geral de participação e interlocução social desta Casa, informando que foram realizadas consultas públicas para os projetos de lei número 1960 de 2023, 2412 de 2024, anexos aos referidos projetos de lei. Ofício do deputado Lucas Lasmar solicitando a juntada de documentos necessários à tramitação do projeto de lei número 2.895 de 2024. Anexe-se ao referido projeto de lei. E-mail do senhor Rafael Alonso Amaral de Deus, solicitando celeridade na apreciação do projeto de lei 2080 de 2024. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 2.845 de 2024, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Arnaldo Silva. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição número 43 de 2024, primeiro turno, acrescenta inciso ao artigo 136 da Constituição do Estado. De autoria do deputado João Magalhães, deputada Adriana Alvarenga, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Arlen Santiago, deputado Arnaldo Silva, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Binda Ambulância, deputado Bosco, deputado Cássio Soares, deputado Charles Santos, deputada delegada Sheila, deputado Douglas Mello, deputado doutor Jorge Ali, deputado doutor Maurício, deputado Duarte Bechir, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, deputada Ione Pinheiro, deputado João Júnior, deputada Leninha, deputado Lúdio Falcão, deputada Maria Clara Marra, deputada Marli Ribeiro, deputada Nayara Rocha, deputado professor Cleiton, deputado professor Wendel Mesquita, deputado Raul Belém, deputado Ricardo Campos, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Thiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Zé Guilherme, relatoria do deputado Zé Viola. Tendo em vista a sua ausência, os prazos regimentais, avoco a relatoria e faço a leitura do parecer. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, subscrita por 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado João Magalhães, a proposta de emenda à Constituição número 43 de 2024 acrescenta inciso ao artigo 136 da Constituição do Estado. Publicada no Diário Legislativo em 12 de nove de 2024, a proposição foi distribuída a esta comissão para receber parecer, nos termos do disposto do artigo 201, inciso 1 do Regimento Interno. De acordo com o artigo 1º da proposta, fica acrescido ao artigo 136 da Constituição do Estado o seguinte inciso 5. Artigo 136, inciso 5, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG. Em 2016, o DRMG passou a ser denominado Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, por força do disposto no artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei 22.288, de 14 de setembro de 2016. Em 2020, houve nova alteração da sigla do órgão, mantendo-se, contudo, sua nomenclatura, por força do disposto no artigo 1º da Lei nº 23.553, de 2020. A sigla do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, definida como DERMG pela Lei 22.288 de 2016, passa a ser DERMG. Os signatários da proposta, em análise, ainda citam
com razão ao artigo 144, parágrafo 10 da Constituição da República. Finalmente, a proposta não contém vício de iniciativa à luz da Constituição Estadual e tampouco vício de competência, pois que o DR integra a organização administrativa do Estado de Minas Gerais. Então, para adequar a proposição à nomenclatura do DRMG, atualmente em vigor no ordenamento jurídico estadual, consoante as mencionadas leis número 22.288 de 2016 e 23.553 de 2020, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição número 43 de 2024, na forma do substitutivo número 1 apresentado. É este o parecer, está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, queria cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas, mas eu queria, presidente, eu estou conversando aqui, inclusive, com o deputado João Magalhães, que é o primeiro signatário da PEC, dizer que, em todos esses anos de atuação parlamentar e, obviamente, em atuação também enquanto policial, eu não vi, até o presente momento, algo que justifique levar o Departamento de Estrada de Rodagem para o capítulo da segurança pública. É algo assim que não encontra ressonância nem no texto da Constituição do Estado e também no texto da Constituição da República. A Constituição da República, no seu capítulo 144, diz o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Inciso 1, Polícia Federal. 2, Polícia Rodoviária Federal. 3, Polícia Ferroviária Federal. 4, Polícias Civis. 5, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Eu não sei se a assessoria me deu uma Constituição com a edição não tão nova quanto desejada, mas, pela minha memória, presidente, foi acrescentado aqui também, com o advento da emenda constitucional 104, a emenda federal, recentemente, se eu não estou equivocado, 2022, a emenda trouxe a polícia penal, as polícias penais dos estados. Aqui, nós temos uma luta incessante para colocar um outro órgão, esse sim deveria ser colocado no capítulo da segurança, que seria os agentes socioeducativos, que lidam com menores infratores, menores que cometem crimes, mas que o legislador federal, na lei que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, chamou de crime, o ato infracional análogo ao crime, usou essa expressão. Mas eles cometem crimes. Portanto, os agentes socioeducativos que deveriam estar no capítulo da segurança. Não, o Departamento Estadual de Estrada e Rodagem. Sim, eu vejo que algo, para trazer para dentro do capítulo da segurança, eu não vejo algo como normal, algo que realmente se encaixe em relação. O deputado João Magalhães me fez aqui algumas colocações, a que eu respeito as colocações, mas eu entendo que a PEC, ela, inclusive, deve ser votada aqui, porque é o líder de governo, né? Então, é o líder de governo, certamente os pares vão acabar aprovando a PEC, trata-se do líder de governo que está apresentando. Mas eu quero deixar consignado aqui na CCJ, né, e se for o caso, nós faremos uma audiência pública na Comissão de Mérito, que é a Comissão de Segurança Pública, inclusive eu já vou pedir a minha assessoria para provocar o requerimento, para a gente chamar, inclusive, o diretor do Departamento Estadual de Estrada e Rodagem e perguntar diretamente para ele por que o senhor quer que esse órgão vá para o capítulo da segurança pública. Eu não encontro aqui nenhuma, vamos falar aqui assim numa linguagem bem mais popular, nenhuma liga, nenhum link para que o Departamento Estadual de Trânsito possa pertencer
ao capítulo da segurança pública. Talvez o próprio autor, o deputado João Magalhães, tenha algum conhecimento, alguma informação que a gente não tenha, doutor Jean, em que realmente a gente possa tratar dessa matéria nesse capítulo. Mas eu quero que deixar consignado a minha posição contrária. Eu não posso votar aqui hoje porque eu sou suplente do deputado Tiago Cota e o titular se faz presente. Mas eu queria deixar consignado que eu não concordo com que o Departamento Estadual de Estrada e Rodagem vá para o capítulo da segurança pública, porque até agora eu não encontrei algo que justifique, seja do ponto de vista da Constituição da República, da Constituição do Estado, ou da própria atribuição do órgão. Porque nós devemos nos ater, deputado doutor Jean, às atribuições do órgão. As atribuições do órgão, se fala porque tem poder de polícia, diversas agências estatais têm poder de polícia. A vigilância sanitária tem poder de polícia, o que não confunde com ser órgão de segurança pública. Então, se fiscaliza, tem poder de polícia. Agora, deter monopólio legal e legítimo de força, aí são polícias, e não Departamento Estadual de Estrada e Rodagem. Fica aqui apenas fazer o registro, senhor presidente, da minha posição, já que eu prefiro fazer o debate lá na Comissão de Segurança Pública em relação à matéria. Obrigado. Parecer continua em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de resolução número 6 de 2023, turno único, institui a medalha Marielle Franco de Direitos Humanos, de autoria da deputada Andréia de Jesus, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dr. Jean Freire. De autoria da deputada Andréia de Jesus, a proposição em epígrafe institui a medalha Marielle Franco de Direitos Humanos. O projeto de resolução em epígrafe institui a medalha Marielle Franco de Direitos Humanos, fazendo jus à condecoração toda pessoa física, jurídica, coletiva ou movimento social que demonstrar desempenho destacado na defesa de direitos humanos em reconhecimento por sua atuação e trabalho. O artigo 62 da Constituição do Estado estabelece que compete privativamente à Assembleia Legislativa, entre outras atribuições, dispor sobre sua organização e funcionamento, fazendo por meio de resolução. Destarte o artigo 194 do Regimento Interno, restabelece que o projeto de resolução destina-se a regular matéria da competência privativa da Assembleia Legislativa. Outrosim, oferecemos que inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de iniciativa a servir de óbice a que qualquer deputado ou deputada deflagre individualmente o processo legislativo sobre a matéria. Não caberia invocar o disposto no artigo 66 do inciso 1º, a linha D, segundo o qual a reserva de iniciativa da mesa de Assembleia para dispor sobre a organização e funcionamento da Secretaria da Assembleia, já que a expressão Secretaria da Assembleia diz respeito ao quadro de servidores da Casa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de resolução número 6 de 2023. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1.500, de 2023, primeiro turno, altera a Lei número 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. De autoria do deputado Lucas Lasmar. Em reunião anterior, houve o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, de autoria do relator deputado Tiago Cota. Houve um pedido de vista por mim realizado e o parecer volta à discussão. Está em discussão o parecer. Não havendo discussão, está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 229, de 2019, turno único, altera a Lei número 11.990,
de 28 de novembro de 1995, que institui o Dia Estadual da Consciência Negra e dá outras providências, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei número 229/2019 tem como finalidade acrescentar a lei número 11.990 de 1995, que institui o Dia Estadual da Consciência Negra, dispositivo estabelecendo que a Comenda Chico Rei será concedida anualmente pelo governador do Estado em 20 de novembro como parte da comemoração relativa à mencionada data. Com a reprodução da previsão da entrega da Comenda da Liberdade Chico Rei na própria lei que institui o Dia Estadual da Consciência Negra, pretende-se reforçar a importância da concessão da Comenda como uma das atividades a serem realizadas na data comemorativa em questão. Nesse sentido, não há óbice à tramitação da matéria. Apresentamos, no entanto, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, com o objetivo de adequar o texto à proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 229/2019, na forma de substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 278 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias que administram rodovias no Estado divulgarem os valores arrecadados com a cobrança de pedágio e os investidos na manutenção das rodovias. De autoria do deputado Arlen Santiago, relatoria do deputado Thiago Cota, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Thiago Cota. Esse daqui inverteu a pauta? De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias que administram rodovias do Estado de Minas Gerais divulgarem valores arrecadados e investidos com a cobrança de pedágios. O projeto de lei em estudo pretende, nos termos do artigo 1º, tornar obrigatória no Estado a divulgação permanente dos valores arrecadados com a cobrança do pedágio pelas concessionárias que administram rodovias, bem como valores investidos em manutenção das respectivas rodovias. Sobre a matéria, cumpre observar que o serviço público de conservação de vias usualmente é delegado na forma do artigo 175 da Constituição da República, segundo a qual incumbe o poder público na forma da lei diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação e prestação de serviços públicos. Nos termos do dispositivo constitucional transcrito, os serviços públicos podem ser prestados diretamente pela administração pública ou de forma descentralizada por meio de concessão ou permissão. O parágrafo único do artigo citado determina ainda que a lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, as condições de caducidade, fiscalização e rescisão, os direitos de usuários, a política tarifária e a obrigação de manter um serviço adequado. Ademais, em seu artigo 22, inciso 27º da Carta Magna, estabelece que é competência privativamente da União legislar sobre normas gerais de contratação em todas as modalidades. Ainda no plano federal, vige a Lei 9.074 de 95, que estabelece normas para a outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviço público, norma igualmente de cunho nacional e de observância obrigatória pelos demais entes da federação. Tendo em vista que essa lei, no citado artigo 2º, sujeita a concessões e permissões ao crivo autorizativo legal, foi editada no âmbito estadual a Lei 12.219 de 96. Nas concessões de serviço público, a remuneração da empresa concessionária ocorre mediante a cobrança de tarifas dos usuários. Conforme consta o artigo 6º da Lei 12.219 de 96, a tarifa do serviço será
fixada, reajustada e revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previstos no edital e no contrato, observado o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a legislação vigente e as normas regulamentares. Dessa forma, a lei estadual não pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, criando para o concessionário obrigações que não foram previstas quando da contratação do poder público, e também porque tal medida caracteriza evidente violação ao princípio de harmonia entre os poderes, uma vez que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. A readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é obrigação do poder concedente quando ficar demonstrado de que a equação matemática prevista originalmente no edital e no contrato foi alterada. Caberá a ele, segundo seus critérios de conveniência ou oportunidade, optar por uma medida compensatória ou por alguma outra, isto é, a matéria está incerta no poder do controle de fiscalização otorgado ao poder concedente. Tendo em vista que a implementação da proposição em exame, a depender da previsão contratual, poderá alterar a equação matemática prevista originalmente no edital e no contrato em razão da necessidade de adaptações administrativas e operacionais, entendemos que o projeto merece alterações. Em relação às formas de divulgação previstas no projeto, entendemos que, à luz do principal da razoabilidade, a publicidade por meio eletrônico representa menos custos e tem maior alcance, pelo que sugerimos a supressão da previsão de divulgação em painéis e veículos impressos. Assim, propomos que a divulgação se dê preferencialmente por meio eletrônico, o que ainda poderá ser objeto de análise das comissões de mérito competentes. Em razão do princípio da separação de poderes, também entendemos que a previsão relativa à despesa decorrente da lei, artigo 5º, deve ser suprimida. A readequação do equilíbrio econômico-financeiro no prazo caracteriza a medida administrativa concreta, que deve ser tomada no âmbito do Poder Executivo. Por fim, como já existe lei estadual que disciplina a concessão dos serviços rodoviários, propomos, por meio do substitutivo, que a matéria seja inserida em norma já existente, qual seja a Lei 12.219 de 96. Além disso, visando harmonizar os princípios de separação dos poderes, propomos, por meio do substitutivo redigido ao final, algumas regras para a aplicação da matéria, da medida pretendida nos contratos em vigor. Da forma proposta, entendemos que ficam resguardados a conveniência do Poder Executivo e o equilíbrio dos contratos vigentes. Como conclusão, pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 278 de 19, na forma do substitutivo número 1 apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.114 de 2020, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega nos municípios do Estado. De autoria da deputada Ione Pinheiro, relatoria do deputado Bruno Engler, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Ione Pinheiro, proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de ponto de apoio para trabalhadores de aplicativo de entrega nos municípios do Estado. O conteúdo da proposição relaciona-se com a proteção à saúde em matéria de competência legislativa concorrente nos termos do inciso 12 do artigo 24 da Constituição da República. Não há, nesse campo, óbice para sua tramitação. No caso em exame, observamos que a temática diz respeito a tema de interesse local dos municípios mineiros, uma vez que a proposição dispõe de forma clara que caberá a tais entes a adoção de medidas para a instalação dos pontos de apoio, o que se traduz na impossibilidade do Estado legislar a respeito. No entanto, em que pese a impossibilidade do Estado legislar sobre matéria de interesse local, tem-se entendido pela possibilidade de apresentação de projeto de lei de iniciativa parlamentar destinados à instituição de políticas ou programas de governo por meio da criação de princípios, diretrizes e objetivos e desde que seu conteúdo não adentre em matérias de reserva da administração, criando obrigações ao Poder Executivo sob pena de violação ao princípio da separação entre os poderes. Por essa razão, para se evitar a pecha da inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, apresentamos o substitutivo número 1, suprimindo do projeto dispositivos que se inserem na competência municipal. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do projeto de lei 2114/2020, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Institui diretrizes para a criação de estruturas de apoio destinadas aos trabalhadores de aplicativos de entrega no Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O Estado observará as seguintes diretrizes visando a criação de estruturas de apoio destinadas aos trabalhadores de aplicativos de entrega. Estimula a instalação de sanitários masculinos e femininos, incentiva a instalação de salas para descanso e alimentação dos trabalhadores, incentiva a criação de estacionamentos destinados aos trabalhadores. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. A presidência vai suspender a reunião por uns minutos para que possa ser feita a abertura da Comissão de Segurança Pública. Está suspensa a reunião. Presidente. Instituições de ensino médio e superior que forneçam bolsas de estudo a atletas em situação de hipossuficiência. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Thiago Cota, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições. Com a palavra, o deputado Thiago Cota. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado subscreve e requer, na condição de relator do projeto de lei 136 de 23, de autoria do deputado Jean Freire, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção fiscal às instituições de ensino médio e superior que forneçam bolsa de estudos a atletas em situação de hipossuficiência, requer a Vossa Excelência, no termo do artigo 301 do Regimento Interno, a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda para que a pasta se manifeste sobre a viabilidade de implementação das medidas constantes na proposição. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 347, 2023, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de atestado de origem para os militares em atividades operacionais com vistas ao enfrentamento do estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo coronavírus, Covid-19. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, o senhor pulou o 277, não pulou? Oi? O senhor pulou o 277, deputado Chá. Perdão. Vamos cancelar a chamada, vamos voltar nele. É porque são dois seguidos aqui. Desculpa, deputado Bruno Engler. Vamos lá. Projeto de Lei 277, 2023, primeiro turno. Proíbe o ingresso de representantes de agências de modelos nos ambientes de escolas de toda a rede estadual de ensino, visando o recrutamento e cadastramento de possíveis futuros clientes de seus serviços. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Bruno Engler, que eu indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafe proíbe o ingresso de representantes de agências de modelos nos ambientes de escolas de toda a rede estadual de ensino, visando ao recrutamento e cadastramento de possíveis futuros clientes de seus serviços. Segundo a justificativa apresentada pelo autor, em todo o Brasil, tem-se noticiado que agências estão cadastrando possíveis futuros clientes nos ambientes escolares, muitas vezes com a finalidade de recrutar o cliente, iludindo-o com falsas promessas, despendendo financeiramente muitas famílias humildes que acabam acreditando na falsa proposta. Depreende-se do disposto nos incisos 9º e 15º do artigo 24 da Constituição da República que o assunto abordado encontra-se no âmbito da legislação concorrente, por dizer respeito à temática da educação, ensino, cultura e da proteção à infância e juventude, respectivamente. Além disso, também observamos que a proposição encontra-se em consonância com a Lei 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial com seu artigo 86, o qual dispõe que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em tal contexto, observamos que a proposição dará concretude a mais uma medida visando a proteção às crianças e adolescentes no âmbito escolar. Em razão das atribuições regimentais dessa comissão, caberá às demais comissões de mérito a análise acerca da conveniência e oportunidade desse projeto. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 277/2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1.
proíbe o ingresso de representante de agências de modelos nos ambientes de escolas de toda a rede estadual de ensino, visando o recrutamento e cadastramento de possíveis futuros clientes de seus serviços. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica proibido o ingresso de representantes de agências de modelos ou similares que visem o recrutamento, cadastramento e oferta de produtos e serviços nos ambientes de escolas de toda a rede estadual de ensino. O Poder Executivo regulamentará essa lei para garantir a sua execução. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 347 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de atestado de origem para os militares em atividades operacionais com vistas ao enfrentamento do estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo coronavírus Covid-19. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Bruno Engler, que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei 347 de 2023 dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de atestado de origem para os militares em atividades operacionais com vistas ao enfrentamento do estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo coronavírus. A proposição em análise pretende obrigar a Polícia Militar de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a emitir o atestado de origem para os militares em atividades operacionais de enfrentamento do estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19, declarado pelo Decreto 47.891, de 20 de março de 2020. Em seguida, estabelece que o atestado de origem é o processo administrativo destinado a apurar as causas e circunstâncias de morte, lesão, perturbação funcional, contaminação ou enfermidade militar proveniente de acidente de serviço ou de moléstia profissional, determinando a relação causa-efeito com o objetivo de salvaguardar os direitos do acidentado e resguardar os interesses do Estado. Além disso, o projeto define o que deve se entender por moléstia profissional para fins de incidência da norma. Entendemos que a proposição busca fundamento de validade no disposto do artigo 24, inciso 12º da Constituição Federal, haja vista que busca dispor sobre previdência social, proteção e defesa da saúde de uma parcela de seus servidores públicos, a saber, dos militares do Estado. Logo, o tema encarta-se na competência legislativa concorrente que a Constituição Federal outorga ao Estado-membro. Em face do exposto, conclui sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 347 de 2023. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1877, 2023, primeiro turno, confere à região norte de Minas Gerais o título de Terra do Sol e da Energia Solar. De autoria do deputado Gil Pereira, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe confere à região norte de Minas Gerais o título de Terra do Sol e da Energia Solar. Segundo o autor da proposição, a região norte de Minas Gerais é reconhecida nacional e internacionalmente por suas excelentes condições naturais para a geração de energia solar fotovoltaica, antes fator que castigava lavouras, rebanhos e outras atividades, contribuindo para históricos entraves e desigualdades sociais e econômicas. A intensa irradiação solar regional e os incentivos tributários aprovados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais atraíram investimentos bilionários para a implantação de usinas de todos os portes, geração centralizada, GC, e geração distribuída, GD, transformando o setor na redenção dos municípios norte-mineiros e da sua população. Enfim, são projetos de pequeno, médio e grande porte, levando empregos, renda, desenvolvimento e receitas para os municípios investirem em saúde, educação e infraestrutura. No tocante à repartição de competências, o inciso 8º do artigo 23 da Constituição da República estabelece que fomentar a produção agropecuária é a competência comum à União, aos estados e aos municípios. Quanto ao conteúdo da proposição, é preciso ter em vista que a função precípua da lei é estabelecer normas gerais, abstratas e inovadoras.
excepcionalmente, a utilizamos como veículo para declarações honoríficas, como no caso do reconhecimento de relevante interesse cultural ou da outorga do título de capital temática. Mas, nesses casos, esta comissão tem se incumbido de padronizar a forma das declarações honoríficas para evitar a proliferação de modelos que não se ajustem aos precedentes desta Casa. Essa cautela é necessária para restringir o uso da espécie legislativa lei, tanto quanto possível, às suas finalidades primordiais. Assim, seguindo o posicionamento desta comissão e em vista da fundamentação do projeto, que destaca a relevância econômica da energia solar na região norte de Minas, propomos, na conclusão deste parecer, que seja reconhecida a geração de energia solar fotovoltaica na referida região como de relevante interesse econômico do Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1877 de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, reconhece como de relevante interesse econômico do Estado a geração de energia solar fotovoltaica na região norte de Minas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse econômico do Estado a geração de energia solar fotovoltaica na região norte de Minas. Parágrafo único, o reconhecimento de que trata esta lei tem por objetivo o fortalecimento da economia regional e a promoção e o incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva da geração de energia solar fotovoltaica no Estado. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1909, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de energia elétrica desenvolverem política de conscientização sobre as medidas de segurança apropriadas em caso de acidentes relacionados à rede elétrica envolvendo eventos climáticos. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1909 de 2023, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposição em análise pretende estabelecer a obrigatoriedade de as concessionárias de energia elétrica desenvolverem políticas de conscientização sobre as medidas de segurança apropriadas em caso de acidentes relacionados à rede elétrica decorrentes a eventos climáticos. O autor, em sua justificativa, afirma que é recorrente o registro de ocorrência de acidentes envolvendo a rede elétrica provocada pelas fortes chuvas, tempestades, desmoronamentos e inundações que acarretam a perda da vida devido ao desconhecimento das pessoas em como se comportar. Em relação à pertinência jurídica, de acordo com o artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal, cabe à União legislar de forma privativa sobre energia, o que impediria os Estados a aprovar leis que estabelecem obrigações para as concessionárias de energia elétrica. Por outro lado, sob o viés de segurança pública, a competência legislativa estadual decorre da autonomia ou da competência residual do Estado nessa matéria, conforme disposto no artigo 25, caput e parágrafo 1º da Constituição da República. Em Minas Gerais, foi aprovado o projeto de lei 15.660 de 2005, que institui a política estadual de prevenção e combate a desastres decorrentes de chuvas intensas e da outras providências. Nesse contexto, concluímos pela viabilidade jurídica do projeto de lei em exame. A fim de preservar a proposta parlamentar e adequar ao projeto de lei as balizas constitucionais definidas em matéria de iniciativa legislativa, apresentamos ao final o parecer substitutivo número 1. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1909 de 2023, na forma do substitutivo número 1 apresentado. É isso, presidente.
Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2088, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade da separação dos resíduos recicláveis produzidos pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta, na fonte geradora e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis e da outras providências. De autoria do deputado Aleco Pimentel, relatoria do deputado Thiago Cota, que eu indago está em condição de emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Thiago Cota. Apresentamos, nesse momento, o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que informem a esta comissão sobre a política de reciclagem de resíduos atualmente adotada no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública do Poder Executivo Estadual. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2161, de 2024, primeiro turno, proíbe a propaganda enganosa do Poder Público Estadual. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Zé Laviola, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Comunicação Social. Requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2205, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de laudo cautelar veicular na comercialização de veículos seminovos ou usados. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. O projeto em comento de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, projeto de lei 2205 de 2024, tem o propósito de obrigar empresas, lojas, concessionárias ou estabelecimentos congêneres que comercializam veículos automotores seminovos ou usados a disponibilizar laudo cautelar veicular ao consumidor comprador. Pretende ainda prever a proibição de que o laudo seja emitido pelo próprio agente vendedor do veículo e também que esse laudo seja fornecido por empresa devidamente idônea que atue no mercado, exercendo atividade de vistoria cautelar. Estabelece, por fim, que, em caso de descumprimento da lei, serão aplicadas ao estabelecimento infrator as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Sob o aspecto da legalidade da matéria, está em vigor a Lei Federal 13.111, de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os empresários que comercializam veículos automotores informarem ao comprador o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto ao furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros registros que limitem ou impeçam a circulação do veículo. O projeto de lei em questão está em consonância com a legislação federal e inova ao estender a obrigatoriedade de empresas, lojas, concessionárias ou estabelecimentos congêneres prestar informações sobre o veículo que será comercializado. Entretanto, quanto às previsões no projeto de proibição de emissão de laudo veicular pelo próprio vendedor e de obrigatoriedade de que esse laudo seja emitido por empresa específica, entendemos que ambas ferem o princípio da livre iniciativa e configuram intervenção indevida no domínio econômico, além de não observarem a norma federal, que não proíbe que o próprio vendedor do veículo preste tais informações, nem estabelece que o serviço seja prestado por empresa específica. Por essas razões, optamos por apresentar um substitutivo para corrigir tais impropriedades e dispor sobre a obrigatoriedade de fornecimento de um laudo emitido após a realização de vistoria veicular cautelar, que deverá ficar arquivado por determinado tempo na empresa. Tal vistoria se justifica com base no princípio da proteção e da defesa do consumidor. Por fim, optamos
também por prever que esse laudo poderá ser emitido pelas empresas credenciadas junto ao órgão executivo de trânsito, na forma de regulamento. Tal previsão se baseia na premissa da idoneidade dessas empresas, mas não fere a livre iniciativa nem adentra em matéria de domínio de competência da União, por não se tratar de estabelecimento de obrigatoriedade. Senhor presidente, queria pedir vista... Ah, não terminou, não. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2205 de 2024, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de vistoria cautelar, veicular e emissão de laudo na comercialização de veículos seminovos ou usados. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as empresas, as lojas, as concessionárias e os estabelecimentos congêneres que comercializam veículos automotores seminovos ou usados ficam obrigados a realizar vistoria cautelar dos veículos disponíveis para venda e a emitir e manter arquivado o laudo de vistoria realizada. Parágrafo único. O laudo da vistoria cautelar veicular deverá ser armazenado nos arquivos da empresa pelo período de 5 anos, contados a partir da data de inclusão do veículo no estoque. Artigo 2º. A vistoria cautelar veicular poderá ser realizada por empresa credenciada de vistoria, ECV, devidamente ativa junto à Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, CTMG. Artigo 3º. O responsável pela vistoria cautelar veicular deverá vistoriar, fotografar e evidenciar toda a parte estrutural do veículo, como a longarina, as colunas e o assoalho, e emitir o laudo da vistoria realizada. Artigo 4º. A vistoria cautelar veicular deverá atender a critérios de padronização estabelecidos pela Associação de Classe dos Revendedores de Veículos no Estado de Minas Gerais. Artigo 5º. Em caso de descumprimento desta lei, serão aplicadas ao estabelecimento infrator as penalidades previstas nos artigos 56 e 57 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista. É regimental vista concedida ao deputado Zé Laviola. Projeto de Lei 2264/2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o bloco Afro Magia Negra do município de Belo Horizonte, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, o projeto de lei número 2264/2024 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado do bloco Afro Magia Negra do município de Belo Horizonte. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o bloco Afro Magia Negra do município de Belo Horizonte. De acordo com a justificativa da autora do projeto, no Carnaval de 2024, o bloco Afro Magia Negra envolveu e resgatou o público com seus toques de tambor, trazendo para a festa a luta contra o racismo. O bloco também promove a alfabetização por meio da arte e da valorização da cultura negra. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2264/2024. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2294/2024, primeiro turno, institui o Programa de Orientação e Informações sobre Transtorno do Espectro Autista durante o pré-natal, de autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota.
Deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 2.294 de 24, de autoria da deputada Nayara Rocha, que institui o programa TEA durante o pré-natal, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde para que informe se já foram implementadas medidas como as previstas na proposição e também se manifeste sobre a viabilidade da proposta. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2.299, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a marujada realizada no município de Turmalina, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, projeto de lei em epígrafe, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a marujada realizada no município de Turmalina. A proposição... No que toca a competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Ademais, é necessário mencionar que, recentemente, essa comissão passou a entender que é mais adequada à técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando-se ao conceito de um ato administrativo que descreve, registrar e estabelecer salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Este vem sendo o entendimento dessa comissão. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura seguir e realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos que se dispõem. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.299 de 2024. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.452, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fabricar queijos no município de Alagoa, de autoria do deputado professor Cleito, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.452, de 2024, de autoria do deputado professor Cleiton, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo artesanal na fabricação de queijos no município de Alagoa. Nos termos da Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, o modo artesanal da fabricação de queijos do município de Alagoa prevê, ademais, que o processo de fabricação artesanal de queijos que se trata da proposição poderá ser objeto de proteção específica por meio de inventário, registro, certificados ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, nos termos do artigo 4º da Lei 24.219 de 2022. Na justificativa, ressalta-se o potencial turístico do município de Alagoa, que teria a gastronomia e o queijo artesanal como importantes atrativos. Apresenta-se também um breve histórico do desenvolvimento da produção do queijo de Alagoa, desde o começo do século XX, até a recente identificação oficial do registro como produtora de queijo artesanal. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 estabelece em seu parágrafo 1º que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Neste contexto, foi aprovado nessa casa
a referida Lei 24.219, de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, de 30 de dezembro de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, essa comissão passou a observar um padrão para esse tipo de proposição. E, com o objetivo de adequar o projeto a esse padrão, apresentamos o substitutivo que consta na conclusão desse parecer. Confiram-se a proposição às leis 24.379, de 2023 e 24.815, de 2024. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.452/24, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.469, de 2024, primeiro turno, estabelece diretrizes para fixação de sinalizadores que identifiquem a presença de pessoas autistas em quartos ou enfermarias de estabelecimentos hospitalares, em casos de internação e da outras providências. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Thiago Cota, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Thiago Cota. Projeto de Lei 2.469/24, que estabelece diretrizes à fixação de sinalizadores que identifiquem a presença de pessoas autistas em quartos ou enfermarias de estabelecimentos hospitalares em casos de internação no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Este projeto pretende obrigar os estabelecimentos hospitalares que oferecem serviços de internação a disponibilizar na porta de acesso à internação placas ou outras formas de sinalização de identificação para indicar a presença de pessoa com transtorno de aspecto autista. Inicialmente, é importante observar que a pessoa com TEA é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, de acordo com a Lei Federal 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos de Pessoas com Transtorno de Espectro Autista. Por isso, a matéria que se trata, o projeto, se insere no domínio de competência legislativa do Estado, conforme disposto no inciso 14º do artigo 24 da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência. A Constituição da República também não estabelece reserva de iniciativa legislativa sobre a matéria, o que torna legítima uma iniciativa parlamentar. No âmbito estadual, encontra-se em vigor a Lei 24.786, de 24, que institui o Sistema Estadual de Atendimento Integrado à pessoa com transtorno do aspecto autista no âmbito do Estado. Assim, observando a sistematização da matéria em nosso ordenamento jurídico, bem como preservando a autonomia do poder público para a realização das ações administrativas que lhe competem, apresentamos o substitutivo número 1, no final redigido, para acrescentar o dispositivo da Lei 24.786, de 24. Como conclusão, pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei 2.469, de 24, na forma do substitutivo número 1 apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.503, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paraisópolis. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, relatoria do deputado Charles Santos, tendo em vista sua ausência de pressupostos, está retirado de pauta. Projeto de Lei 2.522, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a emissão de certidão negativa de atendimento ou documento equivalente aos usuários da rede pública de saúde do Estado. De autoria do deputado Dr. Paulo, relatoria do deputado Zé Viola, que indaga está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2.588, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a criação de faixas preferenciais para motocicletas nas rodovias estaduais que interligam a região metropolitana de Belo Horizonte e da outras providências. De autoria do deputado Betão, relatoria do deputado Charles Santos, tendo em vista sua ausência e ausência de pressupostos regimentais, está retirado de pauta.
Projeto de Lei 2.596, de 2024, primeiro turno, altera a Lei número 16.279, de 20 de julho de 2003, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações dos serviços públicos de saúde no Estado. De autoria do deputado Enes Cândido, relatoria do deputado Thiago Cota, a que eu indago está em condição de emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Thiago Cota. Apresento requerimento para que seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde para que se manifeste sobre a viabilidade de implementação da medida pretendida e sobre eventuais impactos na atividade administrativa. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2.617, 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Patrocínio o imóvel que especifica. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Charles Santos. Tendo em vista sua ausência, a ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. Projeto de Lei 2.672, de 2024, primeiro turno, institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da logística reversa de painéis fotovoltaicos. De autoria do deputado Gil Pereira, relatoria do deputado Thiago Cota, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Thiago Cota. A proposição em exame pretende instituir a política estadual de incentivo ao desenvolvimento e logística reversa de painéis fotovoltaicos. A justificação, o autor do projeto afirma a crescente adoção de tecnologias de geração de energia sustentável, como os painéis fotovoltaicos, e é essencial para a transição energética e para a mitigação de mudanças climáticas. Em princípio, à vista do dispositivo do artigo 65 e 66 da Constituição do Estado, não vislumbramos óbice à iniciativa parlamentar em espécie. No que se refere à competência legislativa, de acordo com o inciso 5º, 6º, 7º, 8º do artigo 24 da Constituição da República, para a produção e consumo, conservação da natureza, proteção do meio ambiente, controle de poluição, defesa da saúde, são matérias de competência legislativa concorrente. Em complemento, também se observa que se encontra em tramitação do Senado Federal o projeto de lei 3.784, de 23, de conteúdo semelhante ao ora analisado. Em acréscimo, ressaltamos que, quando da tramitação do projeto de lei em análise para que se houvesse subsídios para a elaboração do parecer, a proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a fim que essas pudessem se manifestar sobre o seu conteúdo. Em resposta à diligência, as citadas secretarias de Estado emitiram nota técnica favorável à proposta, mas sugerindo ajustes no seu conteúdo, de modo a viabilizar a sua implementação. Como conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.672, de 24, na forma do substitutivo número 1 apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.681, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Arte Negra, realizado no município de Belo Horizonte, de autoria da deputada Macaé Evaristo, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. De autoria da deputada Macaé Evaristo, projeto de lei número 2.681/2024, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Arte Negra realizado no município de Belo Horizonte. A proposição em análise pretende reconhecer o Festival de Arte Negra FAN realizado em Belo Horizonte como de relevante interesse cultural do Estado. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Assim, entendemos ser mais adequada a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração do patrimônio cultural, relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. A proposição em apreço contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer o Festival de Arte Negra, realizado em Belo Horizonte, como de relevante interesse cultural do Estado, não havendo, portanto, óbice jurídico à sua tramitação.
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto número 2681. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2707, 2024, primeiro turno, institui a campanha estadual de conscientização sobre a febre oropouche. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Thiago Cota, que eu indago está em condição de emissão do parecer. Em condições, presidente. A palavra, deputado Thiago Cota. De autoria do deputado Charles Santos, conforme determinado pela presidência nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardarem semelhança entre si, foi anexado a essa proposição o projeto de lei 2761 de 24, de autoria do deputado Lucas Lasmar. O projeto de lei em análise tem por objetivo instituir campanha estadual de conscientização sobre a febre oropouche, visando informar e educar a população sobre a doença nas formas da transmissão, prevenção e controle. A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, de acordo com o disposto no artigo 24, parágrafo 12º da norma constitucional, segundo a qual compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa de saúde, sendo comum entre as três esferas do governo a competência material sobre os assuntos de saúde. Entretanto, a elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações no governo. Uma lei de iniciativa parlamentar é, portanto, instrumento inadequado para a criação de campanha de conscientização. É importante registrar que se encontra em tramitação PL 2073-24, que institui diretrizes para a política estadual de vigilância, prevenção e controle das arboviroses no Estado, o qual se encontra pronto para a ordem do dia em plenário. Proposta esta que, se transformando em norma jurídica, abarca o objeto do presente proposição ou se mostra o local adequado para serem feitos os aprimoramentos. Dessa forma, não se justifica a criação de uma política pública específica voltada para a conscientização de prevenção da febre oropouche, como proposto pelo projeto anexo. Entendemos que, no momento, a melhor alternativa seja alterar o diploma de em vigor, ou seja, a Lei 19.482, de 12 de janeiro de 11, que dispõe sobre medidas de prevenção e controle de proliferação do mosquito Aedes aegypti e dá outras providências, para incluir a previsão da adoção pelo Estado de medidas para a conscientização e a prevenção sobre as arboviroses, como a febre oropouche, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido. Os argumentos expostos explicam também o projeto de lei 2761 de 24. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2707 de 24 na forma do substitutivo número 1 apresentado. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2766, 2024, primeiro turno, autoriza o Estado a doar ao município de Timóteo o imóvel que especifica. De autoria do deputado Celinho Citrocel, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente, apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado do Governo e à Prefeitura Municipal de Timóteo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2778, 2024, primeiro turno, estabelece para empresas concessionárias do serviço de fornecimento de energia elétrica a obrigação de disponibilização de canal de atendimento especial para atividades econômicas. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, relatoria do deputado Bruno Engler, que eu indago está em condição da emissão do parecer. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, a proposição em epígrafe estabelece a obrigação de disponibilização de canal de atendimento especial para atividades econômicas em empresas concessionárias do serviço de fornecimento de energia elétrica. O projeto de lei em epígrafe pretende obrigar as empresas concessionárias de prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica no Estado de Minas Gerais a disponibilizarem canal de atendimento especial para demandas urgentes oriundas de atividades econômicas para as quais o fornecimento de energia elétrica seja de necessidade permanente, bem como a divulgarem um canal de atendimento especial em seu site, em faturas de energia e em outros meios de publicidade.
Sob o ponto de vista jurídico formal, a proposição não invade matéria de competência privativa da União e dos municípios, nem de iniciativa privativa do governador, a que se refere o artigo 66 da Constituição Mineira. Assim, os Estados-membros estão autorizados a legislar sobre a temática com base na competência remanescente referida no parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República Federativa do Brasil. Analisando o conteúdo do projeto, entendemos que as obrigações estabelecidas às empresas concessionárias de prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica coadunam-se com o princípio da publicidade referido no caput do artigo 37 da Constituição de 1988, do qual decorrem os princípios da transparência e do acesso à informação. Além disso, a obrigação instituída possibilita o controle social dos atos do Poder Executivo responsável constitucionalmente pela administração pública e pela execução de políticas públicas. Percebemos, portanto, que o projeto de lei, ora em análise, se compatibiliza com os mandamentos constitucionais decorrentes do princípio da publicidade e com os princípios e procedimentos atinentes ao acesso à informação referidos na Lei de Acesso à Informação. Dessa forma, garante-se o direito de qualquer cidadão a ter conhecimento de informações de interesse público, já que a publicidade é regra e o sigilo é exceção, especialmente por meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, contribuindo, então, para o desenvolvimento da cultura da transparência no âmbito da administração pública e do controle social dos atos por ela praticados. Pelas razões expostas, conclui-se a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2778/2024, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a obrigação de disponibilização de canal de atendimento especial pelas concessionárias do serviço público de fornecimento de energia elétrica no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica no Estado disponibilizarão canal de atendimento especial para o recebimento de demandas urgentes e inadiáveis decorrentes de interrupção do fornecimento desse serviço para usuários que desempenham atividade econômica que depende do fornecimento permanente e ininterrupto de energia elétrica. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, considera-se atividade econômica que depende do fornecimento permanente e ininterrupto de energia elétrica aquela para a qual as falhas na prestação desse serviço acarretam grandes prejuízos econômicos, ambientais ou de saúde pública, tais como atividades envolvidas por aviários, hospitais, indústrias, além de outras a serem definidas em regulamento. Artigo 2º. As concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica no Estado divulgarão o canal de atendimento que trata o caput em seu site, em seu aplicativo, se houver, e nas faturas de energia. Artigo 3º. O não cumprimento do disposto dessa lei acarretará em multa de até 10.000 UFENGs, nos termos de regulamento. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.783, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de carro de bois do distrito de Macuco, de Minas, no município de Itumirim. De autoria do deputado professor Cleiton, relatoria do deputado doutor Jean Freire, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado professor Cleiton, a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa do carro de bois do distrito de Macuco, de Minas, no município de Itumirim. Umas 3 vezes. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Dessa forma, não há óbice jurídico constitucional a pretensão do autor consistente em reconhecer por ato legislativo a festa de carro de bois como um bem material de relevante interesse cultural do Estado. Visando apenas o aperfeiçoamento da redação da proposição, apresentamos o substitutivo número 1 a seguir redigido. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.783/2024, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.827, 2024, primeiro turno, institui a política de prevenção e controle da osteoporose no Estado e da outras providências. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei em análise pretende instituir a política de prevenção e controle de osteoporose em Minas Gerais.
Estabelece também as diretrizes para essa política, além de prever obrigações para a Secretaria de Estado de Saúde. Esse é um tema que afeta a proteção e a defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, é matéria de competência legislativa concorrente à União, dos Estados e do Distrito Federal. Por outro lado, embora não se admita em projetos de lei de iniciativa de parlamentar interfiram na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo, atribuam competências a órgãos e entidades estatais ou entrem em detalhes e disponham sobre programas recorrentes a políticas públicas, tais projetos podem fixar diretrizes para essas políticas estaduais. Assim sendo, com o objeto de adequar a proposição de modo a sanar os vícios jurídicos constitucionais e de aprimorar o seu texto, apresentamos o substitutivo número 1. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2827/2024, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.845, de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a receber em transferência créditos acumulados do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, nos termos de regulamento. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, a proposição em epígrafe autoriza o Poder Executivo a receber em transferência créditos acumulados de ICMS nos termos de regulamento. O projeto em análise autoriza o Poder Executivo a receber em transferência créditos acumulados de ICMS nos termos de regulamento. De acordo com a proposta, as transferências de crédito acumulado de ICMS para o Estado serão precedidas de leilão, cujo edital especificará o montante do crédito a ser adquirido. O referido leilão ocorrerá na modalidade reversa, por meio do qual o contribuinte detentor do crédito apresentará proposta de desconto, deságio, que não poderá ser inferior a 25% do valor a ser transferido. Ainda nos termos da proposição, os créditos recebidos em transferência constituirão ativo do Estado, serão utilizados mediante transferência para o pagamento de fornecedores de bens e serviços quando contribuintes do imposto. Primeiramente, cumpre dizer que a competência para legislar sobre direito tributário, nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, é concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal. Desta forma, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, o que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse caso. O artigo 66, inciso 3 da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária. A solução do acúmulo de crédito ICMS é uma pretensão há muito reclamada pelos contribuintes mineiros. E o projeto em análise pode contribuir com a questão, uma vez que autoriza que o próprio Estado, após a realização de leilão reverso, pague em moeda corrente pelo crédito recebido em transferência. Ademais, os créditos recebidos pelo Estado poderão ser utilizados, mediante retransferência, para o pagamento de fornecedores de bens e serviços quando contribuintes do imposto. Não vislumbramos óbices jurídicos em relação à matéria. Embora a medida possa impactar o fluxo de entrada de receita nos cofres públicos, consideramos que esse tema será melhor tratado no curso da tramitação legislativa pela comissão competente. Adiantamos, por outro lado, que não existe diretamente renúncia de receita na forma preconizada pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.845 de 2024. É esse o parecer, está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista ao projeto. É regimental, concedida vista ao deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 2.863 de 2024, primeiro turno. Ficam o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e os transtornos hipercinéticos classificados como deficiências. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Charles Santos. Tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos regimentais, está retirado de pauta. Projeto de lei 2.901, de 2024, primeiro turno, reconhece o Airsoft e o Paintball como modalidades esportivas no Estado. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Thiago Cota. Aqui eu indago se está em condição
da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. O projeto de lei pretende, em síntese, reconhecer como modalidades esportivas o airsoft e o paintball. Com relação à repartição constitucional de competências, ressaltamos que o tema desporto está relacionado no inciso 9º do artigo 24 da Constituição da República como de competência concorrente, o que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado suplementar a legislação federal com vistas a atender suas peculiaridades. Em seu artigo 217, a Carta Magna estabelece ainda que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. No que diz respeito aos dispositivos da proposição que tratam especificamente do uso e do transporte de armas de pressão e de marcadores, entendemos que estes invadem a competência da União para dispor sobre o tema, conforme a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o alcance do dispositivo artigo 21, parágrafo 6º do artigo 22, parágrafo 11º da Constituição da República, por razão pela qual devem ser suprimidos. É importante registrar que o airsoft e paintball se enquadram na definição de esporte constante na Lei Federal 14.597, de 23, Lei Geral do Esporte, qual seja toda forma de atividade predominantemente física que, de modo informal ou organizado, tenha por objetivo a prática de atividades recreativas, a promoção da saúde, o alto rendimento esportivo ou o entretenimento. Essas modalidades contam com federações e confederações, bem como promovem campeonatos nacionais e internacionais, com o intuito de aprimorar a proposição e fazer os ajustes técnicos necessários. Apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido, notadamente para prever diretrizes para a prática dos mesmos no Estado. Esclarecemos que a análise dos aspectos meritórios da matéria, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pela Comissão de Mérito. Como conclusão, pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria do projeto de lei 2.901 de 24, na forma do substitutivo número 1 redigido. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.902, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaboticatubas a área correspondente. De autoria do deputado Ione Pinheiro, relatoria do deputado Charles Santos, tendo em vista sua ausência e a ausência de pressupostos, está retirado de pauta. Projeto de Lei 2.995, de 2024, primeiro turno, altera o anexo 2 da Lei 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiro Militar e dá outras providências. Autoria do governador do Estado. Faço avoco a relatoria e faço a leitura do parecer. O projeto em tela tem por finalidade, em síntese, alterar a Lei nº 22.415, de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com o objetivo de readequar o quadro de organização e distribuição de efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ajustando às necessidades da corporação. No que se refere aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, o projeto atende aos pressupostos constitucionais atinentes à iniciativa para a deflagração do processo legislativo. Verificamos que o artigo 66, inciso 3, da linha A da Constituição Estadual, atribui ao governador do Estado competência privativa para a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e a esta Casa Legislativa competência para deliberar sobre a matéria, nos termos do artigo 61, inciso 8º da referida carta. Como ressaltado na mensagem do governador e na nota técnica da CEPLAG, o projeto não altera o número total de efetivos do Corpo de Bombeiros, 7.999 militares, propõe apenas o remanejamento dos cargos correspondentes às carreiras dos quadros de pessoal daquela instituição, com a redução do número total de alguns cargos, do quadro de oficiais complementares e do quadro de praças, e o aumento de outros, quadro de oficiais, do quadro de oficiais da saúde e do quadro de praças especialistas. Ressaltamos que a adequação da proposição ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal será, no momento oportuno, analisada pela comissão competente. Pelas razões
expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.995 de 2024. É isso, o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passe a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência, mais uma vez, ressalta que iremos fazer a chamada em bloco por relator, da mesma forma, a votação em bloco. Projeto de Lei 3.818, de 2022, declara utilidade pública a Casa de Apoio Sementes do Amor, com sede do município de Mariana, de autoria do deputado delegado Eli Grilo, relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria e conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zé Laviola. Projeto de Lei 973, de 2023, turno único. Declara utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental de Nova Serrana, com sede do município de Nova Serrana, de autoria do deputado Fábio Avelar. Projeto de Lei 1358, de 2023, turno único. Declara utilidade pública a Fundação do Coração Doutor A1, com sede no município de Poços de Caldas, de autoria do deputado Rodrigo Lopes. Projeto de Lei 1953, de 2024, turno único, declara a utilidade pública a Associação de Pais e Mestres do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, com sede no município de Manhuaçu, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Projeto de Lei 2068, de 2024, turno único, declara a utilidade pública a Associação Juntos Fazemos o Bem, Santa Rita do Sapucaí, com sede no município de Santa Rita do Sapucaí, de autoria do deputado Rodrigo Lopes. Projeto de Lei 2.268, de 2024, declara utilidade pública a Associação Educacional de Judô de Vespasiano, com sede no município de Vespasiano, de autoria da deputada Nayara Rocha. Projeto de Lei 2.291, de 2024, declara utilidade pública a Corporação Musical São José, com sede no município de São José da Lapa, de autoria da deputada Nayara Rocha. Projeto de Lei 2.696, de 2024, declara utilidade pública o Instituto Nacional de Pesquisas e Gestão em Muriaé, com sede no município de Muriaé, de autoria do deputado Dr. Wilson Batista. Está com a palavra o relator. Senhor presidente, com relação aos PLs 973 de 2023, 1953 de 2024, 2.268 de 2024 e 2.291 de 2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos nas formas originais. Em relação aos PLs 1.358 de 2023, 2.068 de 2024 e 2.696 de 2024, apresento requerimento de diligência aos respectivos autores. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria. Deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei 1350, de 2023, declara utilidade pública a Associação Coração Acolhedor, com sede no município de Tuiutaba, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. E projeto de Lei 2895, de 2024, altera a denominação da escola estadual localizada no bairro São Geraldo, no município de Itaúna, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Está com a palavra o relator. Projeto de Lei 1350, apresento o requerimento de diligência ao autor. Projeto de Lei 2895, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
Os pareceres estão aprovados. Projeto de Lei 1812, de 2023, declara utilidade pública a Associação Vale Forte de Artes Marciais, com sede no município de Itinga, de autoria do deputado Bruno Engler, relatoria do deputado Charles Santos, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.682, de 2024, declara utilidade pública o Instituto Notória, com sede no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Celinho Sintrocel, de minha relatoria, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Projeto de Lei 2.706, de 2024, declara utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro das Nações, com sede do município de Guanhães, de autoria do deputado Marquinho Lemos. Projeto de Lei 2.717, de 2024, declara utilidade pública a Associação O Voo Azul Autismo, com sede do município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei 2.741, de 2024, declara utilidade pública a Associação Idômitas Coletiva Feminista, com sede no município de Belo Horizonte, de autoria da deputada Lohana. Projeto de Lei 2.775, de 2024, declara utilidade pública o Instituto Recanto da Paz Ecoparque, com sede no município de Tuiutaba, de autoria da deputada Macaé Evaristo. Projeto de Lei 2.888, de 2024, declara utilidade pública a Associação... Oi? 2.884, de 2024, declara utilidade pública a Associação Comunitária de Paus Pretos, do município de Espinosa, de autoria do deputado Ricardo Campos. Está com a palavra o relator. Em relação aos PLs 2.706, 2.717, 2.741, apresenta requerimento aos autores, respectivamente. Em relação ao PL 2775, 2884, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Projeto de Lei 2.820, de 2024, denomina de Escola Estadual Paredão de Minas a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio no município de Buritizeiro, de autoria do deputado Gil Pereira. Projeto de Lei 2.847, de 2024, declara utilidade pública a Comunidade Unida pelos Idosos de Araxá, Cuidar, com sede do município de Araxá, de autoria do deputado Bosco. Projeto de Lei 2.848, de 2024, declara utilidade pública a Associação Missão Liberdade, com sede no município de Araxá, de autoria do deputado Bosco. Projeto de Lei 2.879, de 2024, declara utilidade pública o Lions Clube de Lafayette, Centro, com sede no município de Conselheiro Lafayette, de autoria do deputado Zé Viola. Projeto de Lei 2.927, de 2024, declara utilidade pública a Associação Beneficente Nova Esperança de Buritis, com sede no município de Buritis, de autoria da deputada Marli Ribeiro. Projeto de Lei 2.933, de 2024, declara utilidade pública a Organização da Sociedade Civil Datense, com sede no município de Datas, de autoria da deputada Ione Pinheira. Com a palavra o relator. Projeto de Lei 2.820, de 24, apresenta o requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Governo. Projetos de Lei 2.847, de 24, 2.848, de 24 e 2.933, de 24, apresenta o requerimento de diligência ao autor.
e projetos de lei 2.879 e 2.927 de 24, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na sua forma original. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento em comissão, de autoria do deputado Rafael Martins. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada a consulta pública para avaliar data comemorativa proposta pelo projeto de lei 3.039 de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Senhor presidente.